Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre graça. E a pergunta que eu faço para você que está assistindo esse vídeo: você sabe o que é graça? Qual é o papel da graça? Por que Deus nos deu graça? O ar desta graça? Por que na Bíblia existe lá a graça? Qual é o significado? Então, se você quiser saber, no vídeo de hoje nós vamos tratar sobre isso. E eu quero começar esse vídeo dando uma definição teologicamente sobre o que é graça. Graça, na teologia, é favor imerecido. É um favor que Deus dá ao homem sem pedir nada. Então, a primeira definição que nós temos de graça é um favor imerecido, de graça. Ou seja, graça de graça. Então, essa é a definição primária do que é graça. Só que, qual é o papel da graça na Bíblia? O que ela faz? Qual é o objetivo da graça? Então, primeiro, a graça ela tem o papel de trazer salvação aos homens. A graça tem o papel de trazer salvação à humanidade. Aqui em Tito, capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: porque a graça de Deus se é manifestado trazendo salvação a todos os homens. Então, a graça ela tem o papel de trazer salvação. Ela revela a salvação de Deus. Só que mais lá na frente a gente vai desenrolar isso e você vai entender com mais profundidade sobre o que é a graça. Mas a graça ela tem um papel de trazer a salvação, certo? Certo. Mas salvar de quê? Salvar da minha doença? Salvar do câncer? Salvar da miséria? Salvar, sei lá, qual é o tipo de outro de mal que você vê no mundo aí? A graça tem esse papel? Não. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a graça ela tem um papel fundamental de salvar o homem da condenação eterna. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, Paulo escreve o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esse destituídos separados estão da glória de Deus, ou seja, estão separados, estão fora e eles não podem chegar a Deus. Então, todos pecaram. Mas antes de eu entrar em como que a graça faz isso, como que a graça salva, eu quero explicar um pouco sobre isso que Paulo está falando. Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a definição de que porque todos os homens pecaram é porque todos são descendentes de Adão. Na teologia nós temos um termo conhecido como pecado original. Rapidamente, para você só se situar, lá em Gênesis capítulo 3, lá está escrito a queda da humanidade, a queda do homem. A Bíblia diz que Deus disse para o homem que ele poderia comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, que era a do conhecimento do bem e do mal. E ele disse que no dia em que ele comesse dessa árvore, ele morreria. Só que o homem desobedeceu, como todos nós sabemos, ele desobedeceu, comeu do fruto da árvore que não era para comer e pecou contra Deus. E a Bíblia diz que ele morreu, mas não morreu fisicamente, mas aquela morte que Deus tinha falado que ele sofreria era uma morte espiritual. Como ele foi o primeiro homem a ser criado por Deus, todas as pessoas que vieram da linhagem dele vieram com um pecado chamado original, pecado de Adão, pecado que ele cometeu lá no jardim. É como se a carne dele, na verdade foi isso que aconteceu, a carne dele ficou corrompida, a natureza humana ficou corrompida pela desobediência que Adão cometeu lá no jardim, comendo do fruto que não era para comer. Então ficou contaminada a sua natureza e todos aqueles que vieram da linhagem de Adão são pecadores. E não existe uma pessoa na face da terra que não tenha vindo de Adão. Adão foi o primeiro homem e dele deu origem a todos os povos da face da terra. Todos os povos vieram de Adão. Então é por isso que Paulo fala, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas não somente isso, porque todos pecaram também com suas próprias mãos. Não é só por causa do pecado de Adão, porque todos, sem exceção, pecaram. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta para você que está me assistindo. A Bíblia diz que mentira é pecado. Eu pergunto, tu nunca mentiu na vida? Então eu acredito que tu já mentiu. E por essa mentira você já pecou contra Deus. Só basta um pecado. Bastou um pecado para Adão sair do jardim do Éden, para Deus expulsá-lo. Então basta um pecado para você se tornar um pecador. Então, se você é um pecador, que nem o que eu estou falando agora, você está destituído da glória de Deus. Então a graça ela se revela trazendo salvação a todos os homens, porque todos os homens são pecadores. Então ela se revela trazendo salvação. Mas agora, uma outra pergunta. Como que a graça ela traz a salvação? Como que ela salva? Como que a graça faz para salvar o homem, sabendo que todos são pecadores? Em Romanos capítulo 3, versículo 24 está escrito: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, especificamente, a graça não é ela em si que salva. E eu quero explicar isso aqui para deixar bem entendido. O que salva o homem é o sacrifício de Jesus na cruz. A morte sacrificial de Jesus na cruz é que traz a salvação ao homem. Então Jesus, quando morre na cruz, como todos nós cristãos sabemos, Jesus morreu uma morte substitutiva. Os nossos pecados estavam sobre eles, Isaías 53. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados estavam sobre Jesus na cruz no momento em que ele morre.
E quando ele morre, ele conquista para si o direito da salvação, ele concede a nós, certo? Só que a graça, ela é o meio como Deus dá a salvação ao homem, entendeu? Então vamos supor que aqui tem a salvação e aqui tem a graça. Através dessa graça, desse meio, é que Deus entrega ao homem. Ou seja, é um método que Deus usa para que a salvação chegue ao homem. De que maneira? De graça. Então Jesus fez o sacrifício e pela graça nós recebemos. É um meio. A graça é um meio. Só que na Bíblia a gente vai encontrar termos, porque pela graça sois salvos. É como se a graça salvasse. Mas enfim, não é a graça em si que salva. É o meio é o meio pelo qual Deus entrega a salvação ao homem, de graça. Agora, como que eu faço para receber essa graça? A salvação por meio da graça, né? Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo escreve o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Paulo revela aqui outra coisa interessante. Ele diz que nós somos salvos por meio da graça. A graça, como eu expliquei, é o meio pelo qual Deus entrega a salvação ao homem, de graça. Só que o instrumento, eu quero usar esse exemplo, o instrumento pelo qual tu alcança a graça é a fé. Por isso que Paulo fala, pela graça sois salvos por meio da fé. Aquilo que intermedia o teu acesso a essa graça, que é a salvação em Cristo que está na graça, é a fé. Pela fé você alcança. Mas que tipo de fé é essa que Paulo está falando? É uma fé só de acreditar? É uma fé só de, eu acredito que Jesus morreu na cruz, que Jesus veio ao mundo, que realmente ele se fez carne. Não, não é essa fé. A fé da qual Paulo está falando é uma fé que tem o significado de depositar confiança. A fé que Paulo está falando é quando a pessoa deixa de confiar em si, deixa de confiar de que pode ser salvo pelas suas próprias mãos, ou que merece a salvação por seus méritos, por ser bom, ou seja, boas obras, que muitas igrejas ensinam que o homem pode ser salvo pelas obras. Não. A fé que a Bíblia exige do homem é ele depositar a sua confiança naquilo que Cristo fez, na salvação que Cristo nos dá através do seu sacrifício. Deixar de confiar em si para confiar em Jesus. Essa é a verdadeira fé. Confiar, acreditar, depositar confiança. Então, pela fé, que é um instrumento, é o meio também que eu alcanço a graça. A graça é o meio pelo qual Deus oferece o sacrifício de Jesus a nós. E a fé é o instrumento pelo qual eu recebo a graça. Acho que ficou mais claro. A graça em si, ela tem um papel de remover a condenação. Ela remove a condenação por meio do sacrifício de Jesus. Ela tem esse papel dentro da Bíblia, de remover a condenação. Nós vemos lá naquela passagem onde Jesus ele fala para aquela mulher, a mulher que foi pega em adultério. Segundo a lei de Moisés, aquela mulher tinha que ser apedrejada, tinha que ser morta. Que está escrito na lei que ela deveria ser morta porque foi pega no ato de adultério. Só que o que Jesus faz naquele momento? Ele demonstra graça para ela. Né? As pessoas queriam apedrejar aquela mulher. Jesus disse, tá bom, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. E o que aconteceu? Cada um saiu e foi embora porque sabia que todos eram pecadores. Todos eles eram pecadores. Só que Jesus, ele vira para a mulher e disse, mulher, onde estão os seus acusadores? Aí a mulher disse, eu não sei. Aí Jesus disse, eu também não te condeno. Ou seja, a condenação não veio sobre ela. Ou seja, a graça ela tem o papel de remover a condenação, de não levar a condenação à pessoa. Isso é graça. É um favor imerecido. Por quê? Porque a condenação já foi paga por Cristo na cruz. Isso é graça. Então a graça ela tem o papel de remover a condenação. Então esse é o primeiro ponto do que significa a graça. Remoção da condenação. Mas para por aí? Não. Ela faz outras coisas também. Só que aqui eu quero fazer um breve comentário. Muitas pessoas pregam graça somente até aí. Não, a graça ela perdoa pecado. A graça não deixa tu ir para o inferno. Pela graça você é salvo. Pela graça você recebe a salvação. E a pessoa desenvolve uma teologia em cima disso. Só graça. Só remoção de condenação. Só perdão de pecados. Só que a graça não é só isso. E aqui eu quero falar o segundo ponto do que a graça faz. A graça ela remove a condenação. Ela traz salvação por meio da fé em Jesus. Só que também a graça ela nos capacita. A graça na Bíblia ela é interpretada como uma força capacitadora para não pecar. Tito, capítulo 2, versículo 12, está escrito, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Se você for verificar, essa é a continuação do primeiro versículo que eu usei. Eu usei Tito 2,11,
que começa assim, ó, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O versículo 12 que eu acabei de ler para você é uma continuação do que ele está falando da graça no início. Aí ele continua dizendo, a graça trouxe salvação, mas também a graça traz para a gente. Ela nos ensina, tem umas traduções que está assim, ela nos educa. Só que aqui, nessa tradução está ensinando-nos, ou seja, a graça está nos ensinando que renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então a graça ela nos ensina, ela nos capacita. A graça ela é uma espécie de força de Deus que nos capacita a não pecar. Uma prova disso, de que a graça tem esse poder, outro texto, Romanos capítulo 6, versículo 14. Paulo escreve o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Ou seja, Paulo ele faz um contraste. Antes, quando o povo vivia sobre a lei, eles não tinham capacidade, força, poder para obedecer às leis que Moisés tinha estabelecido, que Deus tinha estabelecido por meio de Moisés. Então era impossível o homem cumprir a lei. Ele não conseguia, porque não tinha força capacitadora. Por quê? Porque a sua carne, como eu citei no início, a sua natureza estava corrompida pelo pecado. E era impossível, mediante a sua natureza, ele cumprir a lei que Deus tinha dado. Só que agora, no Novo Testamento, essa graça que Deus deu, ela nos capacita para obedecer, para a obediência. Por isso que Paulo, nesse contraste, vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Então significa o seguinte, volta no começo do versículo. Porque o pecado não terá domínio sobre vós. Por que, Paulo, que o pecado não vai ter domínio sobre nós? Porque vocês não estão mais debaixo da lei, vocês não estão sobre a lei de Moisés, vocês estão debaixo da graça. Estar debaixo da graça significa que agora tu tem poder para não pecar. Então a graça ela se revela na Bíblia como um poder capacitador para impedir que o homem peque. E é uma das coisas que a gente não vê sendo pregado hoje em dia. Agora a pergunta que fica é, por que muitos não conseguem viver sem pecar? Por que muitos no nosso dia, estão escravos na pornografia, são escravos no álcool, são escravos no adultério, são escravos na pornografia? E mesmo de terem passado por uma pseudo-conversão, mesmo depois de conhecer o Evangelho, de ouvirem a respeito de Cristo, que Jesus morreu na cruz, que Jesus derramou o seu sangue pelos nossos pecados, mesmo depois de conhecer a mensagem genuína do Evangelho, ele sabe que aquela vida que ele está vendo é errada, mas não consegue se libertar. Por que será? E eu quero te dar a resposta. Eu quero responder para você por que você não consegue largar certo tipo de pecado. É porque a graça ela não está agindo na tua vida? É porque a graça perdeu o poder? Não, o problema não está na graça, está em ti. Por isso que tu não consegue vencer, e eu vou explicar. A mesma graça que remove a condenação também te dá poder para vencer. Olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 4, versículo 14 ao 16. É um texto longo, mas eu vou ler para você, porque senão você não vai entender. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e a fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, sendo, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, o que eu quero dizer com isso aqui? O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: nós temos um sumo sacerdote. Ele começa assim: nós temos um sumo sacerdote. Quem é o sumo sacerdote? Jesus. Ele até especifica: o Filho de Deus. Ele adentrou nos céus. Depois do quê? Depois que ele morreu na cruz, fez seu sacrifício, ele adentrou nos céus, sumo sacerdote. Ele fez o sacrifício ao exemplo do Antigo Testamento. O sacerdote fazia o sacrifício na porta e entrava, ia no Santo dos Santos. Jesus fez o sacrifício do seu próprio corpo na porta lá, no altar. Depois, ele ressuscitou e ascendeu aos céus. O autor de Hebreus, ele atribui isso como Jesus entrou lá no santuário. Beleza. E ele diz aqui, qual é a característica desse sacerdote? É um sacerdote que ele passou por todo tipo de tentação. Por quê? Porque Jesus ele veio em carne, ele se fez homem. Ele andou como um de nós. Então ele passou por todas as tentações que você pode imaginar. Toda a tentação que tu passa aí, Desejo imoral, ira, ódio, inveja, cobiça, lascívia, concupiscência da carne, dos olhos, da vida. Então todos esses desejos que tu sente na tua carne, Jesus sentiu também. Não foi diferente. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Esse sacerdote, ele passou pelos mesmos problemas que você passa.
pelas mesmas dificuldades que você está passando, ele passou também. Só que qual que é a diferença dele para a gente? Olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Ou seja, ele venceu. O que o autor de Hebreus está dizendo? Está dizendo que esse Jesus que passou por toda a tentação, ele não somente é experimentado nas tentações, mas ele também tem experiência em vencer pecado. É isso que o autor de Hebreus está dizendo. Esse Jesus venceu os pecados. Ele não se rendeu a eles, estando em carne. Ele não pecou. Agora, observe o último versículo que ele vai dizer. Visto que nós temos esse sumo sacerdote que conhece tudo, né? Que não pecou, que não errou, que não falhou, mas que venceu os pecados. Agora o que eu tenho que fazer? Ele vai dizer, aproximemo-nos do trono da graça. O autor de Hebreus aqui ele faz menção de um trono, só que esse trono que ele cita é um trono de graça. E é uma coisa diferente, porque na maioria das vezes que a gente encontra trono na Bíblia, está ligado a juízo. Todas as vezes quando alguém se aproximava de um trono, de um rei, ou seja quem fosse, era para receber um juízo ou uma sentença. Se você for pegar Apocalipse capítulo 20, versículo 11, você vai ver ali que tem um trono. Que trono é esse? É o trono do julgamento final. Você vai ver nos reis, né? Reis, crônicas, em Samuel, tu vai ver os tronos que eram apresentados quando alguém se aproximava para receber uma sentença ou um juízo. Não para receber graça ou misericórdia, mas sim para ser julgado, era julgamento. Só que esse trono que o autor de Hebreus apresenta é um trono de quê? De graça, ou seja, tu vai chegar nele para te receber ajuda, para que tu não venha pecar. Isso que o autor de Hebreus está dizendo. Ele vai dizer, aproximem-se do trono da graça, com toda confiança. Que confiança? Fé. Da mesma maneira que tu usou fé para receber a graça de Deus pela salvação, tu tem que usar fé para se aproximar desse trono da graça que o autor de Hebreus está apresentando, a fim de recebermos misericórdia e graça, que a graça nos ajude no momento de necessidade. O que ele está dizendo? Para que tu consiga vencer os teus pecados, tu tem que se aproximar desse trono para te receber ajuda. Agora, como que eu faço isso? Agora vamos aqui aos termos práticos. Como que eu faço isso? Existia um pregador na história, acho que você já ouviu falar sobre ele, chamado John Wesley. John Wesley, ele definiu como os meios da graça, jejum e oração. Ele disse que a oração e o jejum são meios da graça. São meios do quê? São meios pelos quais nós usamos para acessar a graça. Da mesma maneira que eu expliquei para você no início do vídeo, que a fé ela é uma ferramenta, ela é um meio que eu acesso à salvação, que é por meio da graça, que é o meio pelo qual Deus usa para nos oferecer a salvação, ou seja, a graça é o método pelo qual Deus nos dá, é de graça. Só que para mim recebê-lo eu tenho que usar um instrumento. Qual é o instrumento? Fé. Da mesma maneira, para que eu acesse essa graça para mim não pecar, que já é a segunda coisa que ela faz na gente. Primeiro, ela remove a condenação. Segundo, me dá força para não pecar. Para me acessar, como é que eu faço? Oração, jejum e leitura da palavra. Esses são os meios que o John Wesley acreditava que a gente usava para acessar. Então, se você quer vencer o pecado, você quer vencer as tentações, você quer vencer as lutas na tua vida, quanto à tua natureza caída, tu tem que orar. Aí a pergunta que fica para nós é, tu ora todo dia? Tu lê todo dia? Tu jejua regularmente? Então o problema não está na graça. Não é que a graça não tem poder para te mudar. Não é que Deus perdeu o poder para te mudar. É porque tu não interage com a graça. O pastor Luciano Subirá usa essa expressão. Interação com a graça. A graça ela não trabalha sozinha. Quer ver? Verifique. Para que tu tivesse que receber a salvação, teve que crer, não teve? Então teve que ter uma interação da tua parte com a graça. Da mesma maneira, para que a graça ela me dê força para mim não pecar, eu tenho, como o autor de Hebreus diz, ir diante do trono da graça para que eu possa receber a ajuda. Entendeu? Então o problema é que tu não ora todo dia. Tu não jejua regularmente. Tu não medita e não lê na Escritura todo dia. Por isso que tu não consegue vencer pecado. Esse é o problema. De que a graça ela não consegue exercer o papel que ela tem na tua vida. Agora, nós temos aqui um exemplo de uma oração de Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 13. Todos nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, que Jesus ele ensina, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí ele vai dizer, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Só com essa frase a gente já entende que essa é uma oração feita diária, porque o pão nosso de cada dia, tu orou hoje pelo pão, beleza, e amanhã ora de novo, pelo pão.
Então é uma oração diária. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Aí ele vai dizer, perdoai as nossas ofensas, ou seja, todo dia perdão de pecados. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Aí ele vai dizer, e não nos deixe cair em tentação. Ou seja, a oração para não pecar é todo dia. Então, o que eu estou querendo dizer? O ato em ir diante do trono da graça é tu orar todo dia, indo lá na presença dele e pedindo para não pecar, pedindo para te vencer os teus pecados, pedindo para te vencer as tuas tentações, pedindo para te vencer as tuas lutas. E esse é o fato de muitas pessoas não conseguirem vencer, porque não oram todo dia, não leem todo dia, não jejuam todo dia, ou seja, não tem graça todo dia para vencer porque não busca. O problema está na busca e não no poder que não consegue mudar o crente. É a pessoa que não busca a graça de Deus. E a graça está lá, está disponível, certo? Então, graça, eu comecei o vídeo dizendo sobre o que era a graça, o papel da graça, como que a graça salva, e como que eu acesso a graça e como que eu venço. E aqui resumindo, a graça ela tem dois papéis fundamentais. Primeiro, remoção da condenação, perdão de pecados. Segundo, ela tem o papel de empoderamento para vencer pecado. Agora, nos tempos que a gente vive, os caras só pregam só o primeiro, perdão de pecados, mas não pregam o segundo, que é graça para vencer. Remoção de pecados é o primeiro. E o segundo, empoderamento. O cara não prega isso. Mas eu espero ter ajudado a tua vida, amém? Em nome de Jesus. E esse era o vídeo de hoje.